eu não posso iniciar o culto aqui, a palavra, sem orar pelos enfermos. Nós temos um propósito de orar pelos enfermos e nós temos ouvido e visto muitas curas, né? Muitas curas, dezenas, talvez centenas de curas que Deus tem ministrado. Então eu quero, nessa noite agora, antes de começar a orar, antes de começar a ministrar, eu quero orar por você. Você que tem alguma enfermidade, eu quero que você coloque a mão sobre essa enfermidade. Em nome de Jesus. Se você não tem, coloque a mão sobre o seu coração. De repente você quer interceder por alguém também. Se você não tem nenhum parente enfermo nem nada, vamos orar pelas pessoas que estão nos hospitais, necessitando de uma cura, de um milagre. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz que os anjos trabalham em nosso favor. E aonde eles tocam, os anjos, aonde nós oramos, os anjos tocam, e há uma manifestação de poder. Então se prepare para receber a sua cura nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estende a Deus as tuas mãos agora, sobre cada homem, mulher, jovem, adolescente, cada criança aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus, seja tocado pelo teu poder. Eu dou uma ordem a toda enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de doença, fora agora, em nome de Jesus. Fora, caia por terra todo espírito maligno de enfermidade que tem atingido esse corpo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Problema nos olhos, músculos, nervos, depressão, angústia, toda frieza espiritual, toda ação maligna, agora, em nome de Jesus, sai. Todo espírito de câncer, seque agora, em nome de Jesus. Agora, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, toda maldição, seque agora, cesse agora, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Repita uma oração comigo agora. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio no teu poder e eu creio na cura sobre a minha vida. Por isso, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Jesus. Antes de você sentar, eu quero que nesse momento, se você está com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, eu quero que vocês se olhem nos olhos. Você já prestou atenção qual roupa ele veio hoje? Você prestou atenção em como o coração, como está a tonalidade de voz? Olha bem para ele nesse momento, olha bem para essa gatona que Deus te deu. Olha nos olhos. Fala o quanto ele está lindo, que hoje meu marido está um gato. Hoje? Sempre. Fala para os teus filhos o quanto eles estão lindos hoje. Aleluia. Agora dá um cheirinho nele, sinta o cheirinho. Olha nos olhos e diga: eu amo você. Eu amo você. E agora pode se assentar. Estamos muito felizes porque nós estamos no mês de maio. E o mês de maio é o mês ao qual nós consagramos as nossas famílias ao Senhor. Nós sabemos que famílias é um projeto de Deus. E famílias são, além do projeto de Deus, elas são imperfeitas, mas elas buscam dia a dia a perfeição. E existe alguns antídotos que nós queremos falar nessa noite, para que a sua família, a sua vida se torne cada dia mais agradável. Mas existe
uma principal ferramenta, um principal propósito, é algo que faz a liga para você realmente ter essa família de sucesso. E eu quero começar lendo o texto que está lá em Mateus capítulo 7, que fala sobre essa liga, sobre esse principal, esse caminho, essa verdade, esse que é a vida. E está lá em Mateus capítulo 7. Quero começar, se você tiver a sua Bíblia aí, abre ela. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Todo mundo achou? A Bíblia diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Falei rocha. Rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Fale areia. Areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A minha pergunta e a nossa pergunta para você hoje, nessa noite, é: aonde você construiu a sua casa? Aonde você está construindo a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? A Bíblia diz que Jesus, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Jesus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos firma, é aquele que faz toda a diferença diante de uma construção. Se não houver o cimento, que ele faz a liga da areia com a pedra, com o tijolo, essa construção rapidamente ela vai cair. Mas quando você coloca o cimento, é a mesma coisa que você colocar Jesus na sua casa. Quando você coloca esse Jesus, faz total diferença. Então olhe para quem está do seu lado e fale assim: convide Jesus. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Da sua família. E nós temos percebido um grande ataque contra as famílias. Sabe, queridos, eu tenho falado que a única instituição na terra, ouso dizer, a única instituição na terra que luta pelas famílias é a igreja. Nenhuma outra instituição, nenhum outro lugar te incentivará a lutar pela tua família como dentro de uma igreja. Por isso que nós estamos aqui ensinando alguns princípios, alguns segredos que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus tem nos ensinado para vivermos esses princípios. Quando colocamos esses princípios em ação dentro da nossa casa, aquilo que essa querida e linda família falou através do Alex, nós vivemos a Bíblia dentro da nossa casa, porque nós somos a Bíblia que os vizinhos, que os nossos filhos estão lendo. Sabe, queridos, nós estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre 3 antídotos. 3 antídotos, porque nós temos visto um ataque. Há um vírus mortal querendo destruir as famílias. Mas, queridos, a igreja tem um antídoto, a palavra de Deus tem um antídoto. E nós hoje vamos falar 3 de tantos princípios. Hoje pela manhã a pastora Regina falou com tanta propriedade a respeito de alguns princípios também maravilhosos. Mas hoje nós queremos falar algo diretamente relacionado, algo mais prático, exatamente, é a palavra certa, prático, do dia a dia, que nós precisamos colocar dentro dos nossos lares. Vamos lá para o primeiro antídoto. E o primeiro antídoto é a comunicação. Olha para quem está do teu lado e fala: comunicação. Comunicação. E a comunicação, ela é algo essencial dentro do relacionamento. Eu lembro que já contei isso aqui na igreja, mas como sempre tem pessoas novas, eu lembro que, quero contar de novo, né? Claro.
Mas eu lembro que um dia, nós lá em casa, e nós moramos no sobrado, e eu lá em cima, daqui a pouco a Sueli se preparando para sair, quase pronta, e ela fala: amor, traz a minha bolsa. E eu falo: opa, primeira coisa, dei uma olhada ali, encontrei uma bolsa, peguei a bolsa e levei para ela. Desci as escadas, entreguei para ela, ela olhou e falou assim: não é essa bolsa. Eu falei: tá bom, vou lá buscar a bolsa certa. Subi, de novo, peguei, encontrei uma outra bolsa. Domício. Peguei a bolsa, ele já sabe a história. Peguei a bolsa, trouxe a segunda bolsa. Falei: tá aí, amor, é essa? Não, amor, não é essa bolsa. Terceira vez, irmão. Quarta vez, eu fui umas 4 vezes. Até eu falei assim: amor, que tipo de bolsa é? Ela é a bolsa, amor. Só que ela não me explicou que era a bolsa preta, pequena, que tinha lá talvez um negócio dourado na bolsa. Eu peguei 3, 4 tipos de bolsas diferentes. Depois daquilo eu falei para ela: amor, toda vez que você precisar de algo, especifique para mim. Eu não consigo, né? Não sei se a tua mulher, tua esposa, marido, né? Tem lá que nem a Sueli, tem uma meia dúzia de bolsa. Então eu fui pegando todas. A gente não sabe. Então essa comunicação, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser direta. Assim fica mais fácil. Eu tive que gastar minhas pernas lá subindo para que ela realmente, para que eu encontrasse a bolsa correta. Então isso diminui muito o estresse dentro de casa. A palavra assertiva quer dizer clara e objetiva. Sabe, queridos, um dos segredos do relacionamento a dois é você ser claro e objetivo. Para mim, esse momento foi uma grande lição na nossa vida, porque eu percebi que para eu falar e ser assertiva com o Rô, eu preciso ser clara e objetiva nos mínimos detalhes. Quem aqui os maridos são assim também? Que precisa ser assim falado com detalhes? Levanta a mão. Gente, isso se chama homem. Isso se chama homem. Os homens, eles precisam, eles são seres mais racionais. As diferenças entre homem e mulher. Por isso a importância de ser uma comunicação assertiva, clara, objetiva. Mas também há algo essencial dentro da comunicação que vocês precisam aprender. Que não é apenas ser claro e assertivo, mas saber como falar. Isso se chama respeito. Olha para teu marido e o marido olha para a esposa e fala assim: respeito. Respeito. Não é chegar e falar assim: amor, você não sabe que bolsa que é? Quantas pessoas que no primeira coisa já vem e começa a gritar, começa a xingar: mas você é burro mesmo? Meu Deus! Ai, alguns maridos já começaram a apertar as esposas. A questão do respeito é a tonalidade de voz. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a falar com respeito com as pessoas. Por que com as pessoas lá fora, no emprego, com o teu chefe, você não ergue a voz? E por que com o teu marido e com a tua esposa você ergue? Quem que é mais importante na tua vida? Em ordem de prioridade, quem mais deve respeito? É quem anda conosco, é quem está do nosso lado em todos os momentos. Havia até uma vez eu vi um experimento social que me chamou muita atenção. Eles pegaram um bebê e eles pegaram aquela criança e começaram a falar doce, mas só palavras ruins. Você é muito feinho. Oh, meu Deus do céu, que criança mais feinha. E aquela criança ria e ria. De repente veio uma outra pessoa e começou a falar palavras até agradáveis, mas de uma maneira muito grosseira. Você é lindo! Você é muito lindo! E o teste deu que a criança começou a chorar e rejeitou aquele adulto. O que foi concluído com esse teste? Que não é muitas vezes o que a gente fala, mas é como a gente fala. Um relacionamento a dois, muitas vezes a gente não lembra nem porque brigou, mas você lembra a tonalidade da voz. Ai, mas ele levantou a voz para mim. Mas por que você brigou? Eu não sei, mas ele gritou comigo. Quantos aconselhamentos
eu vi que essa falta de respeito trouxe um prejuízo para o casal. Sabe, queridos, um dos maiores índices de separação, que a gente foi pesquisar vários artigos, tem a ver com a parte da comunicação. A comunicação é algo muito delicada dentro do casal. E acabou o respeito, acaba o casamento. Cuidado, queridos, parem de gritar um com o outro. Tenha a tonalidade de voz mais educada um com o outro. Isso é muito importante. Um por favor e um muito obrigado, tanto no começo quanto no fim das suas conversas, pode ajudar muito. Isso é muito importante. Mas também dentro da comunicação, nós vemos os acordos. Algo muito importante para que haja um bom relacionamento. A esposa, ela não é obrigada a saber aquilo que passa na nossa cabeça. E nem o marido. Então, é importante, se eu preciso que ela faça algo para mim, e eu não gosto que ela faça algumas coisas, eu preciso falar para ela. Só que às vezes é mais fácil a gente brigar, é mais fácil a gente ficar brabo, emburrado, do que você abrir o seu coração e fazer os acordos. Eu sempre vejo que nas empresas, em qualquer negociação, os acordos é aquilo que norteia, é aquilo que baseia uma negociação. E geralmente somos até empregados movidos pelas nossas funções. Normas, acordos. Você vai fazer isso, isso, isso. É sua função dentro da empresa. E dentro de casa não é diferente. Dentro de casa você juntou duas pessoas que viviam de forma diferente, com seus estilos, suas formas, seus ideais, e junto e faz uma sociedade. Essa sociedade é tão top, tão boa, que a Bíblia diz que essas duas pessoas se tornam uma só carne. E Deus chamou de casamento. E por isso vocês precisam, todos nós precisamos, na verdade, juntar esses ideais, juntar esses propósitos, fazendo acordos. Então, algo que vai ajudar muito dentro de casa são os acordos. Hoje seria um ótimo dia para você chegar em casa e fazer aquela, como é que chama? ADR? Né? Discutir a relação. Né? Sentar um pouquinho e falar: ei, vem cá, eu gosto que você faça isso, eu quero que você faça dessa forma, me traz prazer, me dá alegria e faz com que o nosso relacionamento se torne mais saudável. Por exemplo, quando eu e o Rô casamos, a gente estabeleceu alguns acordos entre nós. E um dos acordos muito legais que a gente traz até hoje nos nossos dias é que eu fazia o almoço e ele fazia a janta. E até hoje, gente, a janta é por conta do papai. 19 anos, irmãos. Tem misericórdia de mim, né? Por isso toma cuidado. Toma cuidado com a palavra, porque a palavra tem poder, né? Os nossos meninos, a gente ensina que a palavra tem poder, e é fato. E aí sempre quando a gente fala algo, eles: mãe, palavra tem poder. O Rafinha em especial. Às vezes a gente até sofre: ai, meu marido não ajuda em casa. Mas em algum momento você já fez esse acordo com ele de: amor, eu faço a comida, você lava a louça? Ou você faz a comida, eu lavo a louça? Alguma coisa assim, mais ou menos, estabelecendo o que cada um deve fazer. Porque, queridos, eu preciso falar algo para vocês: ninguém tem bola de cristal. E se tiver, em nome de Jesus eu repreendo. Quebra agora. Ninguém tem esse espírito de adivinhação. E espírito de adivinhação não vem do Senhor. Então repreenda. Então é muito importante. Às vezes, é que para mim é fácil fazer a janta, né? Para a sua é mais fácil fazer o almoço e organizar as coisas. Mas às vezes para você é difícil. Então, os acordos, resolve tudo isso, né? Tem que também haver a transparência. Isso. A linguagem de amor é importante dentro da comunicação. A gente se comunica com a linguagem de amor. O perdão é necessário, é dizer eu perdoo. Porque, queridos, um vai magoar o outro. Nós estamos trabalhando isso o mês inteiro. A família perfeita é imperfeitas. Vocês vão se magoar, vão fazer coisas que vão ferir um ao outro, mas é necessário olhar e falar: eu errei, me perdoe. Isso é muito importante. E aí a comunicação é demais. Eu quero contar aqui uma historinha que eu achei muito legal. Um grupo de mulheres se reuniu em um seminário sobre como melhorar a vida conjugal. O palestrante perguntou quais delas ainda amavam seus maridos. Todas levantaram a mão. Então ele perguntou qual a última vez que elas tinham dito aos maridos que amavam. A maioria das mulheres não se recordava quando foi a última vez
que elas tinham dito eu te amo. Então ele fez uma prática. Ele sugeriu que elas pegassem seus celulares e escrevessem: te amo, querido, só isso, e enviasse do WhatsApp. Gente, o que segue as respostas dele, parou e pediu para que todas viessem e trouxessem as respostas dos maridos. Segue aqui algumas respostas. A primeira, uma das que mais ganhou: você está bem? Segundo, o que foi? Bateu o carro? Terceiro, diga logo o que foi. Quarto, o que você quer dizer com isso? Tá precisando Quinto, de dinheiro? tá precisando de dinheiro? Nem tente me enganar. Diga logo de quanto você precisa. O outro, aí tem, hein? A outra: se não me disser para quem era esse WhatsApp, eu juro que te mato. Mas a melhor de todas as respostas dos maridos foi: quem é? Sabe, queridos, o que eu aprendo com essa brincadeira, com essa historinha? É que a gente precisa se comunicar mais. Às vezes a gente fala para o marido: compra leite, passa no mercado, pega os filhos. Mas às vezes a gente não manda uma mensaginha de amor, dizendo eu te amo. E a comunicação, ela é algo essencial. Ela é algo muito importante na vida dois. Ou às vezes, você só fala eu te amo escrevendo. Também é algo que a gente precisa pensar. Hoje está muito fácil a comunicação via WhatsApp. Os casais se comunicam, um na sala e outro no quarto, só no WhatsApp. Amor, vem comer. Está pronta a janta? Está pronto o almoço? Como é que está aí? E às vezes o eu te amo, às vezes o me perdoe, às vezes essa comunicação também está muito tecnológica e menos pessoal. E o amor, querido, ele não é tecnológico. Quando você vai dormir, quando você precisa de um tempo, você não vai fazer com a tecnologia. Não existe tecnologia para te suprir as suas necessidades emocionais e amorosas. Você vai precisar ter o tete-a-tete. Então, a comunicação pode te ajudar muito. A Bíblia diz em Provérbios 18:13: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Esteja pronto para falar, mas também esteja pronto para ouvir. Como está a sua comunicação com a sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos? Como está? De 0 a 10, um DPI coletivo. De 0 a 10, como está a sua comunicação? Deixa para você responder outra hora. Vamos para o segundo antídoto. O segundo antídoto é fidelidade. Fale comigo: fidelidade. Sempre que nós fazemos os casamentos, né, amor? Realizamos cerimônias de casamento. Um dos princípios que nós falamos para que um casamento se torne um casamento consolidado é a fidelidade. E eu tenho certeza que cada casal aqui chegou até o momento da cerimônia de casamento, chegou até esse momento tão lindo que é o matrimônio, porque encontrou no outro um homem fiel e uma mulher fiel. Antigamente nós víamos e ouvíamos muito o homem traindo a mulher incessantemente, aqueles homens que não têm Jesus, amém? Amém. Porque homens que servem ao Senhor são fiéis ao Senhor. E eu estava no encontro agora, conversando com alguns homens que fazem parte do apoio, e eles me relatavam a respeito das suas necessidades, suas dificuldades nessa área, na área sexual e na área sentimental. E eles contavam que a partir do momento que eles conheceram a Jesus, se entregaram por completo, a sua infidelidade foi arrancada dos seus corações, e eles conseguiram, que é algo que acontece somente com Jesus. Somente com Jesus eles conseguiram ser fiéis ao Senhor e à sua família. Então é algo muito importante nós entendermos que a fidelidade, o amor à sua esposa, aquele pacto de fidelidade que você fez dentro do matrimônio, você permaneça sendo fiel o resto da sua vida. Queridos, a infidelidade... As separações, desculpa, eu não concluí. Desculpa, porque antigamente, eu esqueci. Mas antigamente, só os homens traíam. E aí havia muita separação.
hoje é impressionante. É algo... O número de mulheres aumentou dentro Me da parece infidelidade. que as mulheres estão traindo os homens ainda num índice maior do que os homens traindo as mulheres. Cuidado, vigie. Uma questão dentro da infidelidade também é a pornografia. Internet com muita facilidade. Vigiem, casais. Quando entra um espírito de infidelidade dentro do casamento, é algo que entra para destruir as famílias. Cuidado, se você tem problema nessa área, procure ajuda, converse com o teu líder, venha conversar com os pastores. Nós não estamos aqui para julgá-los, nós estamos aqui para ajudá-los a que você venha a ser livre, principalmente nessa área da fidelidade. Porque sim, a pornografia digital é infidelidade, e isso é muito sério, traz maldições dentro das casas. E a fidelidade é algo que só atrai bênçãos, só atrai bênçãos sobre o casal, sobre a família. A fidelidade é uma proteção no lar. Olha que lindo isso, queridos. É muito sério. Por isso que o inimigo quer se infiltrar através de pornografias, da infidelidade, porque ele chega e ele pode entrar e destruir uma família. Mas debaixo dessa cobertura da fidelidade, ele não pode tocar. E a Bíblia diz em Hebreus 13: o casamento seja respeitado por todos, os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros, pois Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Cuidado, queridos, tem muita gente cometendo adultério sem saber, através das pornografias. E a infidelidade, para concluir, a infidelidade, ela gera a falta de confiança. E a partir do momento que você perde a confiança dentro de casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, é muito amoroso, muito demorado você conseguir conquistá-la novamente. É algo tão importante dentro de um relacionamento, a confiança. Talvez seja algo, numa escala seria talvez nota 7, 8 de importância dentro do casamento, a confiança. Mas quando você perde devido a uma infidelidade, é muito difícil restaurar, é muito difícil reconstruir. Mas é claro que com Jesus, tudo Deus dá um jeito, Jesus reconstrói, mas a casa precisa ser firmada na rocha. Porque quando ela é firmada na rocha, não tem desconstruções. É só para cima e para cima. Só dados importantes para vocês entenderem: a comunicação, ela é a primeira dentro da separação. E a área sexual é a segunda ou terceira, em alguns artigos mudam, mas a primeira geralmente é a parte da comunicação, que mais faz com que um casal se desconstrua, que haja separação, divórcio. Terceiro antídoto, vamos lá, planejamento financeiro. Agora você fala, né? Por quê? Os casais, dentro de um relacionamento, a partir do momento que eles se tornam um só, eles precisam planejar juntos. É uma equipe. Você deixou de viver a carreira solo e começou a viver em grupo, em unidade, em família. Juntou 1, 2, 3, 4, uns um pouquinho maior, 5, 6, né? Mas glória a Deus, aleluia. Então, deixa de viver sozinho e começa a viver com outros, dentro do mesmo lar. E para isso precisa de um planejamento financeiro. Vocês precisam sonhar juntos. Casa dividida não prospera. A Bíblia diz que na construção de uma grande obra, de um grande prédio, se você não sentar e calcular antes, você será envergonhado. Se você não sentar, planejar, construir primeiro um sonho, um projeto dentro de casa, financeiro, de visão de futuro, você vai levar a sua casa à ruína. Então, o planejamento financeiro dentro do casal, isso é muito importante. É claro que sempre tem um que administra melhor que o outro. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. E a Bíblia não nos relata, não nos ensina quem precisa ser o administrador, e sim nos ensina a respeito do que alguém precisa administrar. Mas o importante é vocês, a igreja, todos nós, administrarmos juntos. Entender que é uma finança.
Algo assim que eu quero deixar bem claro ao seu coração, que quem sabe você fala assim, mas isso é um tema muito importante. Eu quero dizer que eu acho que é um dos mais importantes a ser falado. Porque a Bíblia vê isso algo com tanta importância a respeito das finanças, que se você fizer um estudo de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala muito mais sobre finanças do que sobre salvação. Vocês sabiam disso? É muito mais porque Deus conhece o ser humano. Deus sabe que uma família estruturada financeiramente, vai vir os ventos fortes, vai vir as tempestades, vai vir os dias ruins, mas eles estão firmados, eles estão bem planejados. Agora, quando uma pessoa não tem um planejamento dentro da área financeira, qualquer vento que sopra vai desabar a casa. Porque a área financeira é uma área muito delicada para o casal. Se o casal está passando por um momento difícil e eles não têm um suporte financeiro, é muito fácil desmoronar essa casa. Por isso a importância de vocês olharem e analisarem quem é o melhor administrador dentro da casa. Na minha família, na nossa, o Rodrigo é bem mais organizado que eu. Mas eu conheço muitas mulheres que são muito mais organizadas que os maridos. E os maridos, muito sábios, porque eles têm entendimento de planejar para crescer, eles vão deixar as esposas organizar. Porque em Provérbios 31 fala que a mulher é que organizava, planejava, administrava bem. Então não é errado quando uma mulher administra. O mais certo é um dos dois que quem é o mais organizado, venha planejar. Mas uma coisa é certa, vocês precisam planejar, precisam sonhar juntos, precisam organizar as contas mensais. Vocês jamais podem gastar aquilo que vocês não têm. Cuidado com o cartão de crédito, né, amor? Algumas dicas são importantes para a vida de vocês. Separem, organizem conforme a renda de vocês, o quanto pode gastar no mercado. Mas uma coisa eu quero pedir aqui, hein, amor, em favor das mulheres: separem o cuidado da mulher. Deem um dinheiro, se é todo o que o homem administra, deem uma mesada para a esposa, façam acordos sobre a questão financeira. Isso é muito importante, porque as mulheres têm que estar muito bonitas, têm que estar com a unha bonita, têm que estar com a make muito bonita, têm que estar com o cabelo maravilhoso, porque a mulherada da ICB é a mais linda de PG. Eu invisto na Sueli com gosto, irmão. Vocês percebem, né, que ela, coisa mais linda. Final de semana, pego R$20, coloco na mão dela, falo, vai lá, vai pro shopping, gasta tudo. Não quero nem troco. R$20. Faz a unha, faz cabelo, faz tudo. Vintão, gente. Tô brincando, irmãos. Gasta muito mais, né? Mas é um investimento. Quanto vale uma esposa feliz? Quanto vale um casamento feliz? Então, nós podemos pensar que aquela frase que nós vamos viver por amor é uma falácia. Porque o amor, sem uma boa administração, daqui a pouco ele rui. Falta o pão em casa, irmão. Falta margarina para você passar no pão. Falta leite para as crianças. Não vai dar briga? Vai dar enrosco. O homem que era o lindão, Brad Pitt, quando casou, ele vai ser chamado de banana já, porque não está trazendo nem o pão, nem o leite para as crianças. Então, uma boa administração vai fazer e vai trazer para dentro dos lares uma construção também familiar saudável. Então, muito importante também você levar para casa esse pensamento, essa organização,